Oi, eu sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve lá no canal, dá o teu like, só não vale dislikear. E a aula de hoje nós vamos estudar os quadriláteros. Então aqui nós temos algumas figuras aqui, não é? E todos são polígonos, porque a gente já estudou o que são polígonos. E como é que são o nome desses polígonos? Em especial, o nome deles é chamado de quadriláteros. Por que quadriláteros? Porque todos eles têm 4 lados. Então, para ser um quadrilátero, eu tenho que ter 4 lados. Então, aqui eu aumentei um pouquinho mais, né, as figuras. Então, apareceu aí mais figuras representando quadriláteros. Então, tem diversas formas. Então, é isso que eu quero que vocês analisem. Nós temos várias formas, porque às vezes, quando a gente fala em quadrilátero, as pessoas, o que vem em mente, né, das pessoas é o quadrado. Mas não, tá errado isso. Quadrilátero tem que ter 4 lados. E aí não importa como que ele se apresenta. Se ele é um polígono que tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Então, a gente vai começar agora a classificar esses quadriláteros. Então, vamos ver o que são paralelogramos. O que são os paralelogramos? São quadriláteros que têm 2 pares de lados opostos paralelos. Então, os lados opostos do quadrilátero, eles devem ser paralelos, e a gente já estudou o que são paralelos, né? Então, por exemplo, aqui o retângulo, deixa eu pegar uma corzinha aqui. O retângulo ele tem 2 lados opostos paralelos. Então, por exemplo, este lado aqui é paralelo a este, não é certo? E este lado aqui é paralelo a este. Aqui outra figura, o quadrado. Este lado é paralelo a este e este lado é paralelo a este. Aqui um losango, né? Este lado, ó, deixa eu colocar aqui bonitinho. Ui, vou tentar. Este lado é paralelo a este. Paralelo. E deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar um azul. E este lado é paralelo a este outro lado. Aqui eu deveria ter colocado assim para vocês enxergarem melhor o paralelo, né? Este lado é paralelo a este e este, paralelo a este. O mesmo ocorre com o retângulo. Então, o retângulo, o quadrado e o losango, não é losangulo, é losango, né? São quadriláteros que representam paralelogramos. Agora a gente vai ver o que são retângulos. Para ser um retângulo, o que tem que acontecer particularmente? Ele tem que ter 4 ângulos retos. Então, para ser um retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. Então, nós temos aqui 2 figuras, 2 quadriláteros, que são classificados como retângulos. Então, aqui a gente já sabe também o que são ângulos retos. Eu vou tentar colocar aqui o ângulo reto, outro reto. Ângulo reto é aquele, aqui saiu tortinho. Bem tortinho, né? Nossa. Ângulo reto é aquele ângulo que tem 90 graus.
retas perpendiculares, né? Só que aqui nós temos segmentos perpendiculares, ok? Então, para ser um retângulo, então quando a gente também pensa em retângulo, a gente só pensa nesta primeira figura, né? Mas não, o quadrado também é um retângulo, porque retângulo, então, ele tem que ter, ele é o paralelogramo que tem que ter 4 ângulos retos. Então, o quadrado também é um retângulo. Mas por que o quadrado, então, é chamado de quadrado e não retângulo? Tá, ele também é um retângulo, porém, ele é um retângulo especial. Por que ele é um retângulo especial? Ah, porque além de ter os 4 ângulos retos, ele também tem os 4 lados de mesma medida. Então, aqui nós estamos vendo exatamente o que classifica um retângulo em quadrado. Então, aqui nós estamos vendo, né, os 4 ângulos retos, porque ele é um retângulo, e os 4 lados de mesma medida, que aí tá pelo tracinho, né? Lembra aqueles tracinhos? Então, os tracinhos indicavam, né, a medida, por isso que no slide anterior eu preferi colocar ali os paralelos em vez de colocar ali os tracinhos, tá? Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Nem todo retângulo é um quadrado, né? Agora vamos para o losango. O que é um losango? Ele tem 4 lados de mesma medida, certo? Então, aqui, ó, aqui nós temos uma pipa, né? Do lado. Vamos pegar esse aqui. Então, ele tem os 4 lados de mesma medida. Mas por que o losango não é um quadrado? Porque para ser quadrado, tem que ter os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos retos. E o losango não tem. Então, para ser losango, nós temos que ter os 4 lados de mesma medida. E os ângulos opostos aqui, ó, este ângulo aqui é oposto a este. Eles têm a mesma medida. E este ângulo aqui, que é o oposto a este, também tem a mesma medida. E o interessante aqui também que a gente vê é que as diagonais, elas formam um ângulo de 90. Lembram o que são diagonais? Deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Diagonal é o que? Eu tenho que pegar um vértice a outro oposto. Então, o segmento que liga, estou tentando fazer aqui, o segmento que liga 2 vértices opostos, não é? A gente chama de diagonal. Aqui eu tenho outra diagonal, ó. Opa! Oh, olha lá o que eu fiz. Vamos apagar aqui. Vamos tentar colocar direitinho. Isso aqui é difícil. Então, ó, tá. Desisto. Por que ela corre? Bom, mas enfim, vocês estão vendo aqui, tá difícil, né? Então, aqui, ó, tá outra diagonal. Então, elas estão formando um ângulo de 90. Então, diagonais é quando eu ligo 2 vértices opostos. Então, é um segmento que liga os 2 vértices opostos. Então, isto é um losango. E agora, trapézio. O que é um trapézio? Para ser um trapézio, ele tem que ser um quadrilátero, obviamente, né? Porque nós estamos classificando os quadriláteros. E ele tem apenas apenas dois lados
né? Então, apenas um par, né? Não é dois pares. São dois lados e um par, né? Então, um par de lados paralelos. Apenas. Então, aqui, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha. Vamos ver esse primeiro. E aí, esses lados que são paralelos, eles são chamados de base do meu trapézio. Então, apenas dois lados. Então, aqui vocês percebam, ó, que este lado é paralelo a este lado. E vocês estão vendo que este lado aqui, ó, ele não é paralelo a este outro lado aqui. Então, eu só tenho dois lados que são paralelos. Então, somente. Então, isto é um trapézio. E por que o nome deste é chamado de trapézio retângulo? Retângulo, lembram lá do triângulo retângulo? Porque tem um ângulo reto. Então, este é o trapézio retângulo. O outro trapézio aqui, ele tem também somente dois lados paralelos, que é esse aqui de cima e este de baixo. E esse foi de novo, tudo bem, certo? Esses dois lados. Vocês estão vendo que este lado aqui não é paralelo a este, certo? E por que ele é chamado de trapézio isósceles? O que significa esses tracinhos aqui iguais? A gente já sabe. Significa que eles têm a mesma medida. Então, esse trapézio isósceles, os lados não paralelos, eles têm a mesma medida. Então, por isso ele é chamado de isósceles. E este último aqui é o nosso trapézio escaleno. Onde é que estão os lados paralelos? São as bases. Então, é esse aqui de cima. Agora, eu vou pegar aqui. E este de baixo. Então, esses dois lados aqui são paralelos. Somente dois lados paralelos. E este lado aqui não tem a mesma medida que este outro lado aqui. Então, ele não é isósceles e ele também não é retângulo porque ele não tem um ângulo reto. Então, aqui nós temos os três tipos de trapézio, certo? Então, somente dois lados paralelos. E aqui apareceu já aí convexo, né, e não convexo, que a gente já estudou, mas tudo bem, não tem problema, tá valendo. Por que eu peguei essas duas figuras aqui? Para mostrar que eles não são trapézios. Por que eles não são trapézios? Porque eles não têm lados opostos paralelos, eles não têm nada, né? Não tem nenhum par de lados opostos paralelos. Então, esses quadriláteros são apenas quadriláteros, eles não têm nome específico, né? Então, não é quadrado, não é retângulo, não é trapézio, não é losango, ele não se classifica em nenhuma dos exemplos que a gente viu anteriormente, né? Então, aqui, pessoal, tem mais ou menos aí um gráfico, né? Então, os quadriláteros, eles se dividem em trapézios e não trapézios. Então, este aqui, ó, foi o último que a gente viu agora, ó. Não trapézios, tá? Os trapézios, eles podem se classificar, então, em paralelogramos, e os trapézios, né, propriamente dito. Então, para ser paralelogramo, o que tem que acontecer? Tem que ter lados opostos paralelos. Então, a gente viu o paralelogramo, a gente viu o que é retângulo, a gente viu o que é losango e a gente viu o que são quadrados, o que é um quadrado. E a gente também viu o que são os trapézios. Aqui, ó, bem assinalado, né? Apenas dois lados paralelos. Então, a gente também viu o que é um trapézio isósceles,
retângulo e o trapézio escaleno. Então, aí está a classificação dos quadriláteros. Beleza! Então, aqui nós encerramos, né? Então, aí, bonitinho. Jovens, acho que acabou por aqui. Se tiverem perguntas, não me constranja na frente da professora. Obrigado por assistir os slides. E agora vocês podem voltar ao que vocês estavam fazendo. O que será que vocês estavam fazendo, hein? Então tá, turma. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Grande abraço!